Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia nova estrutura de funcionamento do INPE. Eleições. Número de deputados candidatos a prefeituras pode ser recorde em 2020. Governo do estado de Santa Catarina decreta novas medidas de isolamento social por 14 dias. Rio Grande do Norte retoma calendário de reabertura da atividade econômica no estado. E quarta-feira é dia do nosso quadro de checagem de notícias, joio ou trigo. Esses são alguns dos assuntos da edição 9552 do Jornal Brasil Hoje, que começa agora. Horário de Brasília, 7h01. A atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde registrou 41.857 novos casos do novo coronavírus, além de 1.300 óbitos em 24 horas. O total de mortes subiu para 74.133. O resultado marcou um aumento de 1,7% em relação à segunda-feira, quando o balanço do Ministério trazia 72.833 óbitos. Já os casos confirmados, acumulados desde o início da pandemia, chegaram a 1.926.824. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação do banco de dados das secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana. De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, 643.483 pessoas estão em acompanhamento e 1.209.208 se recuperaram da doença. Ainda há 3.928 mortes em investigação. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações oficializou nesta terça-feira uma reestruturação nas áreas de comando do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A repórter Renata Martins, da Rádio Nacional, tem outras informações. Meio à divulgação de desmatamento recorde em junho e da exoneração de uma coordenadora, o diretor interino do INPE e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, apresentaram a reestruturação do Instituto, que é responsável pelos dados oficiais de desmatamento, queimadas e clima no país. Com a mudança, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais passa a ter 8 e não 15 áreas de atuação. Durante coletiva, nesta terça-feira, o ministro Marcos Pontes justificou a mudança como forma de adequar o quadro reduzido de servidores, cortes orçamentários e melhores índices de desempenho. Duas questões são sérias, uma delas com relação ao orçamento, tanto o orçamento de pesquisa quanto o orçamento de desenvolvimento nas unidades desses projetos, assim como as pessoas, né? Os nossos pesquisadores estão se aposentando, a gente precisa repor esses pesquisadores. A ideia, então, é melhorar a gestão dentro de cada uma das unidades. A reformulação foi divulgada um dia depois da exoneração da pesquisadora Lúbia Vinhas, da agora extinta Coordenação Geral de Observação da Terra, área responsável pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER. A medida foi alvo de críticas de pesquisadores e servidores do INPE, que alegam interferência na autonomia do Instituto. Em nota, o SINDIGCT, Sindicato Nacional dos Gestores em Ciência e Tecnologia, destaca que Lúbia foi escolhida para a posição por um comitê de seleção e o mandato de 4 anos foi encurtado pela metade. Outra crítica apontada por pesquisadores é que a exoneração poderia estar por trás da tentativa de encobrir dados diante do acentuado crescimento do desmatamento na Amazônia. Em junho deste ano, houve alerta de desmatamento em uma área maior que 1.000 km² na Amazônia Legal. O número é o maior para o mês desde 2015. O diretor interino do INPE, Darkton Damião, nega e afirma que os dados são abertos.
é virtualmente impossível para um elemento tirado ou colocado na situação querer transgredir esses dados que estão lá, porque eles estão abertos não só para o público nacional, para o mundo inteiro. É uma política que nós adotamos lá pelos idos de 2010 e vai continuar assim, não mudou e muito pelo contrário, nós estamos aprimorando a nossa maneira de lidar com esses dados. Estamos aumentando o número de sensores, melhorando a lógica de tratamento desses dados e os resultados estão aí. Sobre a ex-coordenadora, durante coletiva, Darkton leu carta em que Lúbia nega que a exoneração tenha relação com a divulgação de dados. A pesquisadora vai para um dos 4 projetos estratégicos tocados pela agora Coordenação Geral de Ciências da Terra, sob comando do pesquisador Gilvan de Oliveira. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, houve melhoria no sistema de monitoramento, que no início do próximo ano contará com mais um satélite de observação da Terra. O Amazônia 1 é o primeiro completamente projetado e operado pelo Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, marca 7h08. O Brasil alcançou a marca de 16 milhões e meio de eleitores filiados a partidos políticos. Um levantamento do TSE mostrou que a maioria é do sexo masculino e que o MDB é o partido com o maior número de filiados. Saiba mais com Jalila Arabi. O Brasil tem hoje quase 16 milhões e 500 mil eleitores filiados a partidos políticos. Desses, 9 milhões são do sexo masculino, quase 7 milhões e meio são do sexo feminino e mais 7 milhões não informaram o gênero. Os dados foram colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também registrou que o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, é o partido com o maior número de filiados, mais de 2 milhões de eleitores. Além do MDB, apenas outros 6 partidos contabilizam mais de 1 milhão de eleitores. Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro e Democratas. Segundo o levantamento, São Paulo é o reduto da maior parte dos filiados, com mais de 3 milhões de eleitores, seguido de Minas Gerais, com 1 milhão e 700 mil, e Rio Grande do Sul, com 1 milhão e 300 mil. A filiação partidária é pré-requisito para o eleitor que quiser se candidatar a um cargo eletivo. Para saber mais informações,
Acesse tse.jus.br. Reportagem Jalila Aro. Obrigado, Jalila. E ainda sobre as eleições 2020. Uma pesquisa revelou que mais de 120 deputados e senadores pretendem se candidatar a prefeito ou a vice nas eleições municipais de 2020. Esse é o maior número de congressistas disputando o comando de prefeituras desde eleições dos anos 90. Confira com Alain Barbosa. Ele foi eleito para ser deputado federal, mas agora quer ser prefeito. 1 em cada 4 parlamentares quer disputar as eleições municipais deste ano, segundo um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Até o momento, 123 deputados e deputadas e um senador manifestaram esta vontade, menos de 2 anos após tomarem posse no Legislativo. Um número recorde, caso as candidaturas se confirmem. A maior quantidade até agora foi em 1996, quando 117 deputados e 4 senadores tentaram uma prefeitura. Entre os possíveis candidatos e candidatas estão representantes da chamada nova política. Segundo a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause, algumas são pessoas que se elegeram surfando no bolsonarismo, mas temem agora perder uma frágil base eleitoral devido à forma como o presidente vem se posicionando diante da crise do coronavírus. E talvez isso crie uma certa insegurança para essa nova classe que entrou na política com o impulso do Bolsonaro. Os caras pensam, eu não tenho um vínculo tão consolidado, surgindo na euforia, né? Eu surgi na euforia da área de políticas, vou ter que aparecer mais para criar vínculos mais estáveis para esse meu eleitor. Os deputados ainda terão de passar pelas convenções partidárias previstas para setembro. Os parlamentares do alto clero, se são bastante conhecidos nos estados, levam vantagem em relação a parlamentares candidatos sem uma expressão regional. Silvana Krause também vê um outro perfil, aquele que não quer necessariamente se eleger, mas apenas reforçar a relação com o eleitor. Nós temos muitos deputados eleitos com voto muito centralizado em determinados distritos e regiões. Então, muitas vezes, em anos eleitorais, ele quer testar ou, inclusive, quer manter esse vínculo com o seu eleitor de base para garantir o seu capital político. O deputado que queira se candidatar a prefeito tem algumas vantagens. Primeiro, não precisa deixar o mandato. Outro ponto importante é o orçamento impositivo. Deputados podem aprovar emendas para obras e serviços públicos que eles mesmos podem vir a executar se forem eleitos prefeitos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante.
Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com respeito. Horário de Brasília, 7h15. E o Rio Grande do Norte está retomando atividades econômicas a partir de hoje. Luísa Gualberto. O governo do Rio Grande do Norte confirmou que está mantida para esta quarta-feira, dia 15, a retomada do calendário de reabertura das atividades econômicas do Rio Grande do Norte durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, em entrevista coletiva realizada diariamente no Centro Administrativo do Estado. A decisão do governo ocorre mesmo com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19, continuando acima dos 80%, percentual que havia sido usado como meta para estabelecer a reabertura ou não das atividades econômicas. Na entrevista coletiva, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a taxa estava em 83% nesta terça-feira. Da Rádio 91 em Natal, Luísa Gualberto para a RCR. Obrigado, Luísa. E Santa Catarina adota novas medidas para promover o isolamento social. Joaquim Lacerda. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decretou na segunda-feira, dia 13, novas medidas para promover o isolamento social em Santa Catarina nos próximos 14 dias. Entre as medidas, ficam proibidas nas próximas 2 semanas a realização de eventos e competições esportivas organizadas pela Fundação Catarinense de Esporte ou pela iniciativa privada. Também estão suspensas pelo mesmo período as atividades de cinemas, teatros, casas noturnas, museus, assim como a realização de eventos, shows e outros espetáculos que acarretem reunião de público. A medida tem por objetivo achatar a curva de contágio nas regiões catarinenses para evitar um colapso do sistema hospitalar. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, destacou que a medida tem por objetivo reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. Além disso, o secretário lembra que os prefeitos continuam com o poder decisório de tomar medidas mais restritivas caso considerem necessário. O decreto do governador, ele traz um regramento para todo o estado. Obviamente que algumas regiões eventualmente terão outras atitudes, outras necessidades, e por isso que nós mantemos esse diálogo contínuo e diário com prefeitos e regiões para definir o que de melhor se pode fazer para a sociedade catarinense. Da Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda para a RCR. Obrigado, Joaquim. E agora, chegando por aqui o nosso quadro de checagem de notícias. Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o coletivo Bereia. A cada semana recebemos um jornalista do coletivo que nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. Hoje recebemos a professora Magali Cunha. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Aqui é Magali Cunha, do coletivo Bereia. Na semana passada, a coluna Giro Cristão, do site da Rádio 93 FM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que é do Grupo MK, do senador evangélico Harold de Oliveira, publicou matéria com o título Pastor espancado na Índia depois de orar por um doente. De acordo com o texto, que não cita a fonte que originou a notícia, 8 ataques contra cristãos teriam acontecido na Índia após a flexibilização do isolamento social por causa da Covid-19. Um deles teria sido contra o pastor Suresh Rao. O ato teria contado com cerca de 150 pessoas que arrastaram e espancaram o pastor sob a justificativa de que ele teria orado por uma pessoa doente. Bereia verificou que 2 sites de notícias cristãs do exterior publicaram matérias sobre o caso e poderiam ser as fontes. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, ficando atrás da China. A maior religião do país é o hinduísmo, depois vem o islamismo e o cristianismo como terceira religião, e há ainda as religiões tribais e o budismo. Além da Constituição da Índia ser secular e tolerante no tocante à liberdade religiosa, há um histórico, sim, de perseguição a cristãos e também a muçulmanos na Índia. São ações pontuais de grupos radicais hindus e leis em alguns estados limitando a liberdade religiosa. Mas a situação tem se agravado desde 2014, quando o partido de extrema-direita, Bharatiya Janata, tomou o poder e tem incentivado a ideia de que a Índia deve ser uma nação hindu
com o hinduísmo sendo a única fé. O primeiro-ministro tem realizado várias ações nesse sentido. É possível que o relato do espancamento do pastor Suresh Rao tenha ocorrido diante desse quadro, mas este caso não pôde ser comprovado nas pesquisas feitas pelo coletivo Bereia, por isso classificamos a matéria como imprecisa. Ela não apresenta dados relevantes como a fonte de onde a notícia foi baseada. Também não traz a data do ocorrido, não diz o nome da igreja a qual o pastor está vinculado, a cidade onde ocorreu a possível ação violenta, quais foram as providências tomadas pela justiça em relação a este caso e o contexto em que a situação se dá. Nada disso consta na matéria. Esse tipo de notícia sobre perseguição religiosa desinforma, pois além de reforçar o sensacionalismo da violência, nada diz sobre os outros grupos religiosos que também sofrem perseguição, como o islâmico neste caso. Há também a discriminação por leis que atingem fortemente esse grupo religioso na Índia. Isso faz leitores pensarem que apenas cristãos sofrem violência naquele país e no mundo. Matérias imprecisas desinformam. Ouvintes, visitem o site do Coletivo Bereia, www.coletivobereia.com.br e leiam esta matéria completa e também outras que circulam em espaços cristãos. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. Nesta semana, a Igreja no Brasil, através da CNBB e Conferência Episcopal para a Amazônia, se manifestou em repúdio aos vetos presidenciais ao projeto de Lei 1142/2020, que agora é a Lei 14.021. A lei é fruto do Plano Emergencial de Atendimento e Garantia de Direito aos Povos Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e outras comunidades tradicionais. Sobre o posicionamento da Igreja, a equipe do Jornal Brasil Hoje ouviu o bispo emérito do Xingu e vice-presidente da Repam Brasil, Dom Erwin Krautler. Como bispos da Comissão Episcopal da CNBB para a Amazônia, que conhecemos a realidade daqui e as ameaças que os povos indígenas sofrem contra a sua sobrevivência, nós não podemos nos calar. Nós não podemos negar a palavra de defesa destas minorias étnicas. É dever do Estado garantir os serviços para a saúde dos indígenas e de outras comunidades.
E especialmente agora, nessa pandemia, o Estado tem a obrigação de estipular medidas emergenciais de apoio às comunidades mais vulneráveis. É um atentado contra a vida dos povos indígenas negar-lhes a água tratada. É um horror e contra os direitos humanos e a própria Constituição Federal vetar as mais elementares condições de sobrevivência para estes povos. Esperamos sinceramente que o Congresso Nacional derrube esses vetos, que são uma vergonha para o nosso país. Apelamos para o bom senso dos deputados e senadores para dar um sonoro basta ao curso anti-indígena deste governo. A nota na íntegra está nos sites da Repam Brasil e CNBB. E vamos à terceira reportagem da série sobre a campanha É Tempo de Cuidar. Bruno Feitosa. O cenário de pandemia exige que juntos, governos e sociedade civil repensem modelos socioeconômicos e formas de produção. A agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos no país. As chuvas este ano foram generosas no Nordeste, mas por causa da pandemia, pequenos agricultores enfrentam dificuldades para vender o que produzem, como testemunha a agricultora pernambucana Hilda Almeida. Aqui eu tenho uma horta, e esse ano choveu bastante, encheu a cisterna. Foi a cisterna que a gente ganhou pela Cátedra Diocesana de Pesqueira. E eu fiz a horta, aí pronto, a gente planta a tomatinha cereja, coentro, cebolinha, alface, couve, espinafre. E a gente participava dessa feirinha da agricultura familiar em Pesqueira, a gente sempre vendia os produtos da gente, pamonha, canjica. Mas infelizmente esse ano não tem onde a gente vender. Ainda consigo vender um pouquinho aqui aos vizinhos, mas com a graça de Deus, logo logo a gente deverá chegar o fim dessa pandemia, né, para voltar tudo normal e a gente ter onde a gente vender as coisinhas da gente. Se por um lado existem dificuldades, por outro, a pandemia aproximou ainda mais produtores da agricultura familiar das pessoas que consomem esses alimentos. O Grupo de Agricultura Familiar Riqueza dos Gerais está potencializando a comercialização a partir de aplicativos. É o que relata a agricultora Maricélia Pacheco, da comunidade de Sambaíba, município de Januária, em Minas Gerais. Desde o princípio, quando a gente pensou em criar o Riqueza dos Gerais, a gente queria fazer algo diferente, que hoje na pandemia já está mais comum. Então, nós montamos um grupo de WhatsApp, onde a gente divulga nossos produtos, os clientes eles escolhem os produtos que eles desejam adquirir e nós entregamos na casa do cliente 2 vezes por semana. E hoje nós entregamos também pelo Mercado Livre, a gente vende pelo Mercado Livre e as vendas elas estão crescendo a cada dia, graças a Deus. Maricélia fala ainda de como o trabalho articulado com a comunidade está fortalecendo a agricultura familiar na região. Com esse empreendimento, a gente está conseguindo nos manter na nossa região, valorizar nossas riquezas, que são muitas, e também nós estamos conseguindo promover o crescimento econômico e cultural também das famílias, né, da nossa região. Então a gente está fazendo parceria com famílias dentro da comunidade, né, e das comunidades vizinhas. Então a gente adquire produtos dessas famílias. Com isso a gente ajuda, né, na melhoria da renda dessas famílias e fortalece também a agricultura familiar e a valorização das riquezas, né, da nossa região. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hotsite cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série de reportagens É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Jornal Brasil Hoje.
chegamos ao fim desta edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição é de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Obrigado pela companhia, bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã, às 7 da manhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura